Saudações sacerdotisas e iniciados. Vamos falar mais um pouco sobre a cosmologia do cristianismo primitivo do século 2 e 3 depois de Cristo com os gnósticos. Os gnósticos, eles estavam localizados no Oriente Próximo, em especial no Egito, na cidade de Alexandria, e também na Síria e na Pérsia. Os gnósticos, eles tinham múltiplas tradições, não era um grupo coeso, um grupo homogêneo, ao contrário, eram várias correntes distintas de pensamento. E agora eu vou apresentar para vocês uma continuação do pensamento cosmogônico do gnosticismo primitivo, desses primeiros cristãos que estavam juntando uma síntese de várias correntes esotéricas, religiosas e filosóficas do mundo. Eles conseguiram agregar a filosofia grega, o conhecimento latino dos romanos, os cultos egípcios e também a sabedoria de Zoroastro da religião persa. Criaram também uma síntese junto com a cabala rabínica dos judeus. E esses cristãos primitivos, esses homens que buscavam o saber, eles acreditavam que o conhecimento era a fonte de liberdade para vencer as ilusões de um mundo que os acorrentava às trevas. A cosmologia gnóstica, ela falava que o demiurgo, aquele que controlava o mundo, se chamava Sabaoth. E ele tem uma história muito peculiar, pois em um primeiro momento, Sabaoth era um arconte de muita severidade, porém ele adquiriu a luz de Sofia e reconheceu essa emanação de Barbelos como a salvadora. Então, o que seria Barbelos, Piste, Sofia, Arcontes e Sabaoth? Esses elementos centrais da cosmologia gnóstica. Na cosmologia dos gnósticos, existia a ideia do Pai, o espírito oculto, do Filho, a força que mantém o universo, chamado de Christus, e a Mãe, chamada de Barbelo, que posteriormente será chamada de Espírito Santo. O mundo material vem de Barbelos, essa deusa. E a partir de Barbelos se cria 4 luzes, que são as virtudes primordiais, mais próximas da divindade, que vão reger o cosmo. De cada uma dessas 4 virtudes vão nascer 3 aeons, ou 3 íons. Esses aeons, chamada de eternidades, eles vão compor o universo metafísico, no plano espiritual perfeito. O último aeon, o caçula, o mais novo, é chamada de Pistis Sophia, a fé da sabedoria. E ela gera
uma prole que é dotada da luz dos íons, mas também dotada de um elemento caótico. E essa prole, que carrega essa dualidade entre a eternidade representada pelos espíritos eternos dos íons, dos aeons, e, ao mesmo tempo, dotada do elemento caótico, da desordem. Eles eram chamados de arcontes, os regedores. Então, Barbelos, a mãe, tem vários filhos chamados, primeiro, virtudes e depois aeons. E o aeon, a aeon mais nova, chamada Piste Sofia, gera os arcontes. Esses arcontes, por sua vez, carregam uma natureza dual, porém são eles que vão compor o mundo da matéria. Esses aeons vão se rebelar contra Sofia, e o líder da rebelião dos aeons vai se tornar o primeiro demiurgo. Esse demiurgo, o regente dos arcontes, é chamado de Yadabaoth. Ele carrega a luz também de Sofia, mas ele carrega as trevas e os elementos em caos. Sofia, ela envia para o mundo da matéria uma nova filha dela, chamada Zoe, a vida. E Zoe, essa vida espiritual, lança um fogo sagrado na face de Yadabaoth. E Yadabaoth cai nos Tártaros, fundando assim as dimensões inferiores do inferno. E o filho de Yadabaoth, chamado Sabaoth, vai assumir como o demiurgo, o regente dos arcontes. Esse demiurgo, Sabaoth, no começo mantinha sua natureza dual, carregando luz e carregando a desordem do caos. Porém, quando ele observa Zoe, a vida, e observa Piste Sofia, a sabedoria, ele passa por um processo de retorno ao lado luminoso da divindade, e ele reconhece Barbelos, a mãe, como a regente do mundo. Ele se reencontra com a divindade. Ele tem então uma redenção. E Sabaoth assume como o cargo de demiurgo, junto com as bênçãos de Piste Sofia e de Zoe. E ele assume um lugar de liderança no céu, regendo os arcontes e a vida dos homens. Os arcontes, eles continuam mantendo a natureza dual entre virtudes e vícios para compor a matéria. Eles são vistos como os regentes de uma justiça cega que leva com ferocidade os seus direitos. Mas, ao compor os aspectos positivos e negativos, os arcontes, eles permitem que a realização aconteça. Os arcontes, eles são fundamentais na compreensão da alquimia e da astrologia, pois eles simbolizam os 7 planetas metálicos da alquimia. Esses 7 planetas da alquimia, eles vibram positivamente no mundo astral e compõem os pisos do paraíso. Ao mesmo tempo, esses planetas vibram nas camadas inferiores do astral, criando assim
os círculos do inferno. Céu e inferno se encontram nessa natureza cósmica e dual representada pelos arcontes. A palavra arconte, uma palavra grega, significa os regentes, aqueles que estão governando a nossa realidade. Assim, a alta magia, ela busca compreender a natureza de cada um desses arcontes, para saber trabalhar com as suas virtudes e saber anular os seus vícios. O mago, o alquimista, ele tem que saber destilar o sutil do espesso. Ele tem que saber tirar luz das trevas. Com a sua luz própria, ele não precisa temer o abismo, pois ele afasta todas as trevas.